Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão indo aí nessa quarentena? Então, gente, vamos dar prosseguimento às nossas aulas da disciplina de Estruturas de Concreto Armado 2. Nós iremos dar prosseguimento, tendo em vista que nós já tivemos a primeira aula e que na primeira aula nós já vimos toda aquela questão da teoria da treliça que norteia a questão do cisalhamento em vigas. E hoje nós vamos aplicar todos aqueles conceitos que nós vimos na aula passada em um exemplo. Pessoal, é o seguinte, eu sei que está sendo um pouco complicado para todos, né, se adaptar a essa metodologia de ensino EAD, mas o meu objetivo é estar colaborando com vocês. Eu vou tentar ser o mais clara possível aqui nas minhas aulas e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei à disposição para tirar. A gente vai dar um jeito de manter uma comunicação de forma que eu possa tirar as dúvidas, certo? Então vamos aqui, pessoal, para o nosso primeiro exemplo aqui em relação a cisalhamento de vigas. Esse aqui é o exemplo, gente. Ele diz o seguinte: dimensione as armaduras transversais, ou seja, os estribos, para resistir ao esforço cortante em uma viga biapoiada de seção transversal retangular 20 por 60, cujo vão teórico é de 6 metros, sob um carregamento distribuído no valor de 20 kN por metro, e o concreto com FCK de 20 MPa e aço CA50. Então, aqui está basicamente as características do nosso exemplo. Nós vamos dimensionar uma viga biapoiada. Aqui a gente tem a seção transversal, a informação do concreto, de qual a carga que essa viga está sujeita e qual é o tipo de aço que vai ser utilizado. Então, com essas informações, nós iremos dimensionar a nossa viga pelo método 2, que é o método que considera o ângulo igual a 30, e aí a gente vai dimensionar essa viga. Vamos lá para a nossa primeira análise. Então, aqui, só um momentinho. Aqui, pessoal, em relação à nossa primeira análise. Primeiro, eu retirei os dados da questão, tá? Então, aqui a gente tem aqui alguns dados para a gente trabalhar. O primeiro deles está aqui, né? A seção transversal, que é aqui, né? A gente tem também aqui o comprimento do vão, a carga distribuída de 20 kN, o concreto de 20 MPa e o aço CA50. Então, essas aqui são as informações que a gente pode tirar lá do enunciado da questão. Então, pessoal, em relação a isso, nós temos aqui que o primeiro passo é a determinação dos esforços solicitantes máximos. Então, a gente tem aqui a determinação do esforço solicitante de momento fletor máximo, que é o MSK máximo, que significa momento solicitante característico máximo, tá? E para determinar esse momento solicitante característico máximo, gente, é só aplicar essa formulazinha aqui, ó. QL ao quadrado sobre 8. Com essa fórmula, como se trata de um carregamento distribuído aqui, né, de 20 MPa, esse aqui, como se trata desse carregamento, a gente pode utilizar essa fórmula que a gente consegue determinar aí o momento máximo. Então, através da utilização dessa fórmula, a gente tem que 20, que é o Q, aqui ó, 20, vezes o L, que é 6, que é o comprimento do vão que a gente tem aqui, ó, né, o vão de 6, ao quadrado dividido por 8, que é igual a 90 kN vezes metro. Então, esse aqui é o momento de máximo. E já aqui, a gente já tem aqui o esforço cortante máximo. Então, que é o VSK, que é o esforço cortante solicitante característico máximo. E ele é dado pela fórmula QL sobre 2, onde Q é 20, L é 6, e multiplicando os dois e dividindo por 2, nós vamos achar um VSK de 60 kN. Reparem, pessoal, que o que nos interessa aqui nessa questão é o VSK. É esse valor aqui que nós vamos trabalhar. Porque, como eu falei na aula passada, o momento, o valor do momento é uma magnitude que a gente usa para dimensionar as armaduras longitudinais. E o VSK a gente usa para dimensionar as armaduras transversais, ou seja, eu vou dimensionar a minha viga para resistir a esse esforço cortante aqui, certo? Porém, para efeitos de cálculo, nós não podemos usar apenas o 60. A gente majora essa carga aqui atuando na viga, majora através da multiplicação por um fator de segurança,
que é exatamente isso que nós temos aqui, ó, pessoal. Isso aqui, só um momentinho. Então, nós iremos encontrar aqui o VSD. Esse VSD aqui é exatamente o VSK majorado. Então, a gente tem aqui, olha só, isso aqui. Isso aqui é o que nos interessa, né? O VSD, que é o que? É o esforço cortante de cálculo. Então, esse esforço cortante de cálculo, ele vai ser igual ao VSK, que é esse VSK que a gente tem aqui, vezes o gama F, que é o coeficiente de majoração. Então, a gente vai pegar o 60, multiplicar por 1,4 e então ter aqui que o esforço cortante que nós vamos dimensionar a nossa viga vai ser 84 kN. Nós vamos dimensionar a nossa viga para esse esforço, certo? Vamos passar então aqui para o próximo. Então, tudo isso aqui, essa primeira parte de determinação dos esforços solicitantes máximos, é para que a gente possa achar então o VSD, que é o meu esforço cortante de cálculo que eu vou utilizar, né, para o dimensionamento da armadura, que deu igual a 84. Certo, pessoal? Então, vamos para o próximo passo. Aqui, gente, o próximo passo aqui, a letra B, é a verificação da biela de concreto comprimida. E aqui na parte da verificação da biela de concreto comprimida, nós temos aqui que o VSD, uma condição que precisa ser satisfeita para que o meu concreto seja resistente o suficiente ao esforço de compressão, nós temos aqui essa fórmula aqui, ó, que o VSD tem que ser menor ou igual ao VRD2. Ou seja, o que é o VRD2 e o VSD? O VSD a gente já viu, né? Que é o esforço cortante de cálculo, a carga de esforço cortante que está atuando sobre a viga. Então, essa carga ela precisa ser menor ou igual à resistência dessa viga a esse esforço, que é dada pelo VRD2. Então, esse VRD2 é a resistência que o concreto deve apresentar para esse esforço cortante. Então, a gente já sabe que o VSD é igual a 84, que a gente viu lá no item A. E aqui nesse item nós temos que procurar saber quem é o VRD2. E aí a fórmula do VRD2, pessoal, é essa aqui, né? Só um minutinho. Então, a fórmula do VRD2 é essa aqui. Então, gente, é o seguinte, nós vamos ter aqui VRD2 é igual a 0,27 vezes o alfa V2 vezes o FCD vezes BW vezes D vezes o seno de 2 vezes o ângulo θ. Então, pessoal, substituindo, nós vamos ter aqui, ó, VRD2 é igual a 0,27 vezes o alfa V2 aqui, que é 0, esse alfa V2 aqui, ó, que é 0,92. Como eu encontrei ele? Então, está aqui ao lado. Tá aqui ao lado, olha só, o alfa V2. Então, tá aqui, ó, em vermelho aqui, tô passando uma linha aqui. Então, esse aqui, gente, é o alfa V2. Eu quero até pedir desculpa para vocês, porque eu ainda estou me familiarizando a essas tecnologias e estou aqui tentando facilitar a nossa aula. Eu acredito que nas próximas aulas eu já estarei bem mais familiarizada e a gente vai poder ter um proveito melhor. Então, esse aqui, pessoal, é o alfa V2, né? E como é que a gente encontra esse alfa V2? Então, esse alfa V2, ele é super simples, ele é dado aqui, né? Ele é dado aqui por 1 menos o FCK de 250, o FCK dividido por 250. Então, esse é o alfa V2. Essa aqui é a fórmula. Então, eu vou ter aqui o 1 menos o FCK dividido por 250. Substituindo aqui, a gente viu lá no início que o FCK é de 20 MPa, o FCK desse concreto. Então, é só fazer essa operação na calculadora, que é bem simples. 1 menos 20 dividido por 250. E aí eu acho o valor de 0,92, que é exatamente o valor que eu coloquei aqui. Esse valorzinho aqui, tá, pessoal? Então, beleza, vamos para o próximo. O FCD. O FCD está aqui
de 14,3. Como é que a gente acha esse FCD? Também coloquei aqui ao lado como a gente acha o FCD, tá aqui, ó. O FCD é igual ao FCK dividido pelo gama C. O FCK do concreto é 20 MPa. E o gama C, gente, é o fator de majoração, né? Que nesse caso é minoração. A gente está minorando a resistência do concreto, tá? O FCD é justamente, nós estamos minorando a resistência. Então, vai ser dividido por 1,4, que é igual a 14,3 MPa. Vamos entender um pouquinho o que é o FCD. O FCK é a resistência do concreto, que nós colocamos lá, que é de 20 MPa. Porém, para efeitos de cálculo, eu não vou usar 20 MPa, eu vou minorar essa resistência, eu vou considerar que o concreto vai resistir, vai ter uma resistência inferior a 20. E por conta disso, eu divido por um fator de segurança de 1,4 e minoro assim a resistência para 14,3, que é exatamente esse valor que vocês estão vendo aqui, ó, 14,3, certo? O BW, pessoal, é 200, porque como a gente viu lá que a nossa seção transversal é 20 por 60, aqui nesse caso está em milímetros, né? Então, a gente tem 200, o BW, vezes o D, que é 560. Porque nós temos o D, pessoal, eu falei na aula passada como é que a gente determina o D, né? Nós adotamos aqui o D1 igual a 4 centímetros, então vai ser a dimensão de 60 menos o 4, que aí dá 56 centímetros, que é igual aí a 560 milímetros. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao D, depois eu posso estar fazendo um vídeo só explicando como é que determina o D. Mas a gente tem que o D é igual ao H menos o D1. O H é 60, o D1 é 4 centímetros, a gente vai ter um D de 560 centímetros. E isso vezes o... E aí, o final da fórmula, a gente tem vezes o seno de 2 vezes o ângulo. E aí, como a gente está utilizando o modelo 2 de análise, então é 2 vezes 30, que dá igual a 60. Então, também foi dito na aula passada que o modelo 1 de cálculo considera o ângulo de 45 graus, e já o modelo 2 você pode adotar um ângulo entre 30 e 45 graus. Então, aqui foi adotado 30 graus, então a gente tem seno de 2 vezes 30, ou seja, seno de 60. E aí, nesse sentido, a gente acha um VRD2 de 344.537, aliás, newtons, que aí transformando para quilonewton, a gente tem aí aproximadamente 345 quilonewton. Então, a gente viu aqui todos os fatores da fórmula e vimos que a gente chega nesse resultado aqui, né? Então, isso significa que o meu VRD2 tem 345 kN. Agora, gente, nós podemos fazer a análise para ver se essa primeira fórmula que nós vimos aqui, ela está sendo satisfeita, que é o quê? VSD é menor ou igual ao VRD2. E aí, substituindo, meu VSD é 84 kN e o meu VRD2 é 345 kN. Então, eu tenho aqui que realmente está satisfeita essa fórmula aqui está satisfeita nessa questão, porque o 84 realmente ele é menor ou igual a 345 kN. O que isso significa, pessoal? Vamos analisar aqui essa resposta aqui, tá? Vamos analisar o que isso significa. Esse 84 aqui é o carregamento que está sobre a minha viga, então ela está sendo solicitada com 84 kN. E a gente está fazendo a verificação da biela de concreto comprimida. E nessa verificação, que é o VRD2, nós achamos 345. Ou seja, o concreto dessa viga, ela resiste um esforço de compressão de 345. Ou seja, não tem problema nenhum, o concreto ele vai resistir a esses 84, porque 84 é menor do que 345. Eu posso até afirmar que esse concreto é 4 vezes mais resistente a esse esforço que ele está sendo solicitado. Então, está tudo ok nesse ponto aqui, né? Então, vamos para a próxima análise. Então, aqui, pessoal, em relação ao item C, nós vamos fazer agora a determinação da armadura transversal mínima. Então, a gente vai fazer aí a determinação dessa armadura.
A fórmula, pessoal, é o seguinte, é o ASW mínimo, que é a área da seção transversal mínima, é igual ao BW vezes o PCSW mínimo. Então, é essa fórmula aqui. Eu não lembro, me recordo bem se essa letra aqui se chama PC mesmo. Não tenho muita certeza. Mas, enfim, essa aqui é a fórmula, certo, pessoal? E aí é uma fórmula bem simples, porque a gente sabe que o BW é 20, que é a dimensão menor da minha seção transversal, e esse fator aqui, essa incógnita aqui, a gente encontra por esta tabela aqui, tá? Então, a gente vai observar aqui essa tabela para a gente achar esse segundo fator da fórmula. E aí, essa tabela é em função do concreto. Se o nosso é de 20 MPa, que está aqui nesse primeiro ponto aqui, ó, o nosso é aqui o de 20 MPa, então significa que o meu fator vai ser 0,09. Então, a gente vai ter que a armadura mínima vai ser 20 vezes 0,09. E isso me dá um valor de 180 centímetro quadrado por metro de área de estribo. Certo, pessoal? Então, com esse valor aqui, ou seja, com essa área mínima que eu vou olhar numa tabela, para que eu possa saber qual bitola eu irei utilizar, para saber qual é o espaçamento entre os estribos. Então, com essa área, o valor dessa área de 180, nós vamos vir aqui na tabela, tá? Que está aqui no próximo slide. Só um momento. Nessa tabelinha aqui. Então, nessa tabelinha aqui, nós vimos lá que a nossa área é de 1,80. Então, o que que a gente vai? Ó, o estribo aqui de 5 milímetros. Só um minutinho aqui, pessoal. Ó, nesse estribo aqui de 5 milímetros, que é o que a gente quer utilizar, né? Vamos ver se a gente consegue observar aqui um pouco só essa parte, tá? Então, nesse estribo aqui de 5 milímetros, e aqui para a área de 1,8, a gente vai ter aqui ó, os valores aproximados de 1,74 e 1,82. Esse 1,82 é o que está mais próximo, certo? Então, a gente vai utilizar aqui esse valor de 1,82. E aí, pessoal, olhem só, ele dá um espaçamento de 22. Então, aqui, usando aqui a questão a área de 1,82, que é uma área um pouco maior do que a gente determinou, nós teremos um espaçamento de 22 centímetros entre os estribos. Vamos agora voltar para o slide anterior aqui. Então, é o que nós colocamos aqui, ó, vejam só. Aqui. Então, o estribo vai ser de 5 milímetros, com 22 centímetros de espaçamento entre um e outro. E aqui a gente vai ter uma área, para essa realidade aqui, uma área real de estribo de 1,82 centímetro quadrado por metro, tá? Então, a nossa armadura mínima é justamente essa. A nossa armadura mínima para essa viga é estribos de 5 milímetros com espaçamento de 22 centímetros, que equivale a uma área real de estribo aí de 1,82 centímetro quadrado por metro. Agora vamos para as nossas próximas análises, já que nós já determinamos a armadura transversal mínima, vamos aqui para a próxima análise. Então, aqui, pessoal, vamos agora analisar qual que é o espaçamento máximo entre os estribos. Nós já determinamos ali que seria 22, mas e qual seria o máximo? Será que esses 22 centímetros está dentro do espaçamento permitido ou ele ultrapassou o máximo? Então, a gente precisa fazer essa análise. E aí, para fazer a análise do espaçamento máximo, nós temos essa fórmula aqui, ó. Olha só um minutinho. Nós temos essa fórmula aqui, que ela diz o seguinte: VSD menor ou igual a 0,67 vezes VRD2. Aí, substituindo aqui, a gente tem ó, o VSD é 84 kN, menor ou igual a 0,67 vezes o VRD2, que é 345, nós temos aqui 231 kN. Ou seja, realmente a gente satisfaz a essa regra aqui, a essa equação, certo? Então, realmente, 84 kN é menor ou igual a 231 kN, certo, pessoal? Então, agora, tendo visto aqui que satisfaz a essa equação, o espaçamento máximo é dado por 0,6 vezes D menor ou igual a 300 milímetros.
Então, na realidade, se esse valor aqui der menor, ele vai ser o espaçamento máximo. Mas se ele der maior do que o 300, a gente vai adotar os 300 milímetros, que é exatamente o que aconteceu aqui, olha só. Então, aqui, ó, 0,6 vezes o D, que é 560 milímetros, menor ou igual a 300. Então, na realidade, a gente teve foi o valor de 336. Então, ele ficou maior, né, ou igual a 300. Então, ele foi um valor que ficou maior do que 300. E aí, por conta disso, nós teremos que considerar o espaçamento máximo como 300. Nós só consideraríamos esse valor aqui, desse lado aqui, se ele tivesse dado um valor menor do que 300, que não foi o caso. Então, o espaçamento máximo para essa questão é 300 milímetros e o valor que nós encontramos aqui de 22 milímetros está ok, porque é um valor abaixo de 300 milímetros. Então, essa é a análise que a gente faz para o espaçamento máximo. Certo, pessoal? Vamos para o próximo item de análise. Então, agora que a gente vai analisar, vamos fazer a determinação da força cortante de serviço resistida pela armadura transversal mínima. Então, nesse passo aqui, a gente vai determinar qual que é a força cortante máxima que está sendo ali resistida por essa armadura mínima. E esse passo ele é bastante importante, pessoal, porque eu vou determinar qual que é o esforço máximo cortante que o estribo está suportando ali. E se esse esforço for, nesse caso, menor do que a resistência do estribo, então tá ok. Mas se esse esforço for maior do que a resistência do estribo, então a gente vai proceder com uma outra forma de cálculo que a gente vai ver nas aulas posteriores. Então, vamos fazer essa análise. Uma observação muito importante, pessoal, é isso aqui, ó. As unidades devem estar, né, para aplicar aqui na fórmula, as unidades devem estar em centímetros e quilograma-força, todas elas. Então, quem não sabe ainda converter a unidade, é necessário fazer uma revisão, porque é necessário realmente aprender a converter unidades para colocar aqui na fórmula realmente as unidades em centímetro e quilograma-força, senão vai dar um valor errado, você vai resolver errado aí a sua questão. Então, pessoal, vamos lá. Então, para que eu possa fazer a determinação da força cortante de serviço resistida pelo estribo, a fórmula é essa aqui. Vou colocar aqui para vocês em azul. Então, essa aqui é a fórmula, tá? Para determinar, que é o VR, que é o esforço cortante mínimo resistido pela armadura mínima, é igual a 0,9 vezes o ASW mínimo, que é a área da seção, vezes D, vezes FYD, vezes a cotangente de θ, mais VC. Tudo isso dividido por 1,4. E aí a gente vai aprender, né, a como determinar, por exemplo, quem é o FYD, quem é esse VC. Então, aqui ao redor, nós temos aqui essas informações e eu vou estar explicando para vocês como chegar a esse valor de VR mínimo, ou seja, do esforço cortante resistido pela armadura mínima. Então, primeiro a gente tem aqui, ó, vamos aqui, substituindo na fórmula. Então, a gente tem aqui a primeira substituição dos valores na fórmula. E aí, substituindo, a gente tem aqui que é 0,9, né? Vezes o ASW mínimo, a área da seção, que lá atrás nós vimos que a área da seção ficou de 1,82 centímetro quadrado por metro. Então, convertendo tudo de centímetro quadrado para centímetro, a gente vai ter esse valor aqui, ó. Convertendo todos para a unidade de centímetro, nós vamos ter que a área da seção vai ser 0,0182. Isso vezes o D, que aí é 56 centímetros, vezes o FYD. Esse FYD, pessoal, olha só, o FYD é a resistência ao escoamento do aço. E para o aço CA50 é 500 MPa. Só que essa é a resistência característica de escoamento do aço. Para que a gente ache a resistência de cálculo, nós vamos dividir 500
por 1,4, por 1,15, na verdade, que é o fator do aço. Então, a gente divide 500 por 1,15 e a gente acha esse valor aqui, ó, 4.350. Só para recapitular novamente como nós encontramos aqui o FYD de 4.350. Então, o FYD, ele é dado pelo FYK, que é a resistência característica de escoamento do aço, que é 500, tá, pessoal? 500 esse valor. Só que esse valor eu vou dividir por um fator de segurança. E esse fator de segurança do aço é 1,15, é diferente do concreto, que é 1,4, tá? Então, eu vou pegar 500, dividir por 1,15 e vou achar aí, na verdade, eu vou achar 435 MPa. Só que como aqui a gente tem que trabalhar com a unidade quilograma-força, fazendo a conversão, nós acharemos aqui 4.350, certo? Então, tudo isso vezes a cotangente de 30, que é o ângulo que nós estamos adotando no modelo 2, mais a componente VC. E aí, essa componente VC, como é que a gente encontra ela? Aqui nesse quadro rosa, tá explícito aqui como que a gente encontra a componente VC. Nós começamos por determinar esse FCTM-INF. Então, para determinar esse FCTM-INF, que é uma parcela aí para encontrar o VC, é por essa fórmula aqui, pessoal, ó, 0,21 vezes o FCK elevado a 2/3. Então, muito simples. Você coloca, substitui aqui no FCK o 20, que é o FCK do concreto. Então, fica 0,21 vezes 20 elevado a 2/3, que dá 1,54. Então, tendo determinado o FCTM-INF, nós podemos, então, determinar o FCTD. E esse FCTD é o FCTM-INF, que nós achamos aqui anteriormente, dividido pelo gama do concreto. Então, aqui, que é justamente o fator do concreto. Nós vamos ter aqui o FCTM, que é 1,54, dividido por 1,4. E aí, nós achamos aqui o valor de 1,1, certo, pessoal? Então, com esse valor aqui do FCTD, nós podemos, então, por fim, finalmente, encontrar o VC, porque o VC é dado por essa fórmula aqui, ó, 0,6 vezes FCTD vezes BW vezes D. Então, eu já tenho aqui o 0,6, que é uma constante, vezes o FCTD, que eu acabei de encontrar, que é 1,1, vezes o BW, que é 200, tá? E que está em centímetro, na verdade que está em milímetro, 200, vezes 560, que também está em milímetro, que é o D aqui. Então, resolvendo tudo isso aqui, essa equação, eu encontro aqui o valor de 73.920 newtons, que aí eu coloquei aproximadamente 73,9 kilonewton. Então, eu achei aqui a parcela do VC. Então, eu somo aqui, né, nesse ponto aqui, eu somo a parcela do VC e divido por 1,4. Então, fazendo essa operação na calculadora, a gente encontra esse valor aqui em quilograma-força, porque a gente está trabalhando com as unidades em quilograma-força. Então, eu encontro aí um valor de 10.215 quilograma-força. E aí, transformando para quilonewton, eu terei aqui o valor de 102,1 quilonewton. Então, pessoal, isso significa que o meu estribo, ele resiste, esse estribo com área mínima mesmo, esse de 5 milímetros, ele resiste a um esforço cortante aí da ordem de 102,1 quilonewton. Aí aqui a gente vai fazer essa análise aqui, tá? Então, vamos aqui para fazer essa análise aqui, nesse quadro laranja. E essa análise aqui, ela diz o seguinte, o VR mínimo, ele é maior ou igual ao VSK máximo. Perdoe aí esse N no final, que não tem nada a ver, tá? Depois eu vou retirar. Mas, enfim, o VR mínimo, que é esse que nós achamos, de 102,1, que é a resistência, é a força cortante que o estribo consegue suportar, ele tem que ser maior ou igual ao VSK, que é o esforço característico cortante que está atuando sobre a viga, certo? Então, na realidade, a gente tem que essa condição aqui é satisfeita, porque eu tenho aqui, ó, 102,1 kN é maior ou igual a 60 kN.
Então, vamos entender isso agora, pessoal, aplicando mesmo em uma ideia mais concreta. Sabe o que que isso aqui significa? Que o estribo que eu estou trabalhando, ele resiste a um esforço cortante da ordem de 102,1 kN, certo? Então, ele resiste isso aqui. Essa armadura mínima resiste a esse esforço. E o que realmente a viga está sofrendo é 60 kN. Ou seja, então o estribo tem total capacidade de resistir a esse esforço de 60, porque o estribo resiste a um esforço bem maior, né, do que isso. Então, isso significa que está ok, que eu posso utilizar essa armadura mínima em toda a viga, porque o esforço cortante máximo é 60 kN. Se o esforço cortante máximo é 60 e o meu estribo, a minha área mínima lá de estribo, ela consegue suportar 102, então significa que eu posso realmente utilizar esse estribo de área mínima, tá? A área mínima de estribo para toda a viga. Então, a minha viga todinha vai ter aquele estribo de 0,5 de bitola, com espaçamento de 22 centímetros ao longo de toda a viga. Então, aqui, pessoal, para a gente concluir aqui a nossa aula, vamos fazer o detalhamento dos estribos, né? Que também é bastante importante nós fazermos esse detalhamento. Então, aqui, para a gente descobrir primeiro, né? Qual que é o número de estribos. Só um momentinho aqui. Então, para a gente descobrir qual que é o número... Só um minuto. Como eu falei para vocês, eu ainda estou me familiarizando aqui a essas tecnologias. Mas vamos que vamos. Daqui a pouco eu vou estar bem melhor aqui. Então, pessoal, para a gente descobrir qual que é o número total de estribos que eu vou utilizar nessa viga, a fórmula é simples, tá? Então, a gente tem essa fórmula aqui, ó. Vamos tentar entender ela aqui. Então, a fórmula é essa. O número total de estribos é igual ao L, que é o comprimento da viga, dividido pelo espaçamento S mais 1. Então, substituindo, eu terei 600, que é em centímetro, né? Então, o vão é de 6 metros, eu vou ter 600 centímetros. Mais 22 centímetros, que é o espaçamento, mais 1, que dá igual a esse valor aqui, ó, 28,3. Então, era para eu ter esse valor aqui de estribo, mas como não existe 0,3 estribos, nós arredondamos para 29 estribos. Então, essa é a quantidade de estribos que eu terei nessa viga. E aí, com maior precisão, o espaçamento poderia ser reduzido para 21,5. Então, ao invés de 22, de ser aqui 22 centímetros, eu poderia, com maior precisão, dizer que o espaçamento pode ser 21,5. Sabe por quê, pessoal? Porque agora, como eu vou ter 29 estribos, se eu dividir aqui, ó, 600 por 28, não é por 29, tá? Porque a gente tem estribos nas duas extremidades da viga. Então, a gente precisa retirar um para fazer o cálculo. Então, 600 dividido por 28, eu terei um valor aqui mais aproximado de 21,5, que é o que realmente eu poderei ter com maior precisão. Então, pessoal, aí nós já fizemos essa análise, né, sobre o número de estribos que eu vou precisar na viga. A próxima análise é o comprimento do estribo. Então, aqui, nós vamos fazer agora a análise do comprimento. E aí eu anotei algumas fórmulas aqui. Só um minutinho, pessoal. Então, eu anotei aqui algumas fórmulas para a gente poder entender como é que eu vou calcular o comprimento desse estribo. Então, aqui eu coloquei comprimento na horizontal é igual a BW menos 2 vezes o comprimento nominal da viga mais o diâmetro da bitola do estribo. Então, a gente substituindo, nós vamos ter que o BW é 20 menos 2 vezes o comprimento, nós estamos supondo aqui uma área de baixa agressividade, vai ser igual a 2,5, mais a bitola do estribo, que é 0,5. Então, somando isso tudo aqui, eu terei 14 centímetros aí na horizontal, de comprimento, tá? Na horizontal. E na vertical, segue basicamente a mesma formulação, só que agora nós vamos trabalhar com a altura e não com o BW. Então, a mesma fórmula, o H, a altura, né? Menos 2 vezes o comprimento nominal da viga,
mais a bitola do estribo, que aí substituindo a gente tem agora o 60 aqui, tá? Então, aqui, diferentemente daquele outro, do, do, do comprimento na horizontal, nós teremos aqui o 60. 60 menos 2 vezes 2,5, mais aqui a dimensão da bitola 0,5, que aí dá 54. E aí, para a gente achar, né? Então, daqui a gente vem para cá, ó. Para a gente achar o comprimento total do estribo, nós temos que multiplicar por 2, tanto o comprimento na horizontal, porque nós temos o comprimento na horizontal duas vezes, em cima e embaixo da seção transversal, e o comprimento na vertical também, nós temos do lado da esquerda e do lado da direita, na armadura. Então, a gente faz aqui, ó, que o comprimento total é igual a duas vezes o comprimento horizontal mais o comprimento vertical. E aí, isso, gente, a gente soma mais 10. Aqui está faltando um zerinho, tá? Mas é mais 10, tá? Coloquei aqui um zero fictício aqui. Mas, enfim, a gente soma mais 10. Por que esse mais 10? Esse 10, pessoal, é esse gancho aqui, ó, que a gente usa para fechar o estribo. Então, precisamos aí de um comprimentozinho a mais de 10 centímetros no estribo. Então, resolvendo, substituindo aqui os valores, nós vamos ter duas vezes 14 mais 54, mais 10, que dá um comprimento de 146 centímetros. Então, o estribo ele vai ter esse comprimento aqui de 146 centímetros. E agora, pessoal, aqui embaixo, nessa parte aqui, olha só, eu trouxe aqui um detalhamento desse estribo que nós dimensionamos. Então, primeiro aqui a gente tem a viga, né, de 20 por 60, e aqui, nessa parte aqui, está sendo dimensionado as armaduras longitudinais, que não é o objetivo da nossa disciplina, do nosso conteúdo, então nós vamos esquecer por enquanto isso aqui, tá? Então, isso aqui vocês aprenderam a dimensionar em estruturas de concreto armado 1. Então, o que nos importa é simplesmente aqui a dimensão da viga, e aqui está o nosso estribo que nós dimensionamos. Ele tem um comprimento de 14 aqui na horizontal, e nós multiplicamos por 2, porque eu tenho 14 aqui e 14 aqui em cima, tá? E o 54 aqui, ó, na vertical, o comprimento dele. E ele foi multiplicado também por 2, porque a gente tem 54 aqui e 54 aqui. Então, a gente dimensiona da seguinte forma, né? Essa aqui que é o detalhamento do nosso estribo, tá? Então, eu terei 29 estribos, que nós já calculamos quantos estribos seriam necessários, com bitola de 5 milímetros e um comprimento de 146 centímetros. Então, esse aqui é o detalhamento do estribo. 29 estribos com bitola de 5 e comprimento de 146. Então, pessoal, a gente chegou aqui nesse detalhamento, que é o que a gente utiliza em projeto, na realidade é esse detalhamento aqui. A gente coloca lá para que os profissionais possam, então, elaborar e executar a questão da ferragem. Pessoal, por hoje é só. Essa é a nossa aula. Depois eu estarei postando exercícios para vocês praticarem. E qualquer dúvida, eu também estarei disponível. Depois eu falo com vocês a forma que eu estarei disponível para retirar dúvidas. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês aqui. Eu espero que vocês aprendam, tá? Eu estou à disposição e peço desculpas aí por algumas vezes que eu estou aqui ainda aprendendo a manusear essa ferramenta, mas eu acredito que nas próximas aulas eu já estarei bem melhor para poder passar o conteúdo com mais clareza, com mais didática para vocês, tá bom? Então, fiquem firmes, estudem e eu estou à disposição para tirar dúvidas. Então, beijos, até mais.